Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Analisando, o canal de um estudante de sistemas de informação que escolheu a área de dados e de computação em nuvem. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar algumas dicas para aumentar a sua produtividade na hora de adquirir conhecimento. Hoje eu vou te mostrar aqui algumas dicas para você aprender qualquer linguagem de programação. Antes de te mostrar como você pode ser mais produtivo aprendendo uma linguagem de programação, eu quero principalmente te mostrar que você deve se fazer as perguntas certas. Então, aqui eu separei as duas principais perguntas que você deve se fazer antes de aprender uma nova linguagem de programação. A primeira é: por que quero aprender determinada linguagem de programação? Como todo mundo sabe, ou se você não sabe, você vai aprender agora que as linguagens de programação, elas são orientadas a paradigmas e elas se fundamentam em realizar processos, cada uma da sua forma, de acordo com um paradigma. Então, cada linguagem de programação possui propriedades que vão fazer com que ela seja utilizada para alguma função. Então, por isso, antes de você aprender qualquer linguagem, você tem que se perguntar por que você quer aprender ela. Como que o conhecimento dessa linguagem ele se aplica no mercado de trabalho? O que você vai aprender com essa linguagem de programação que vai fazer você ter conhecimento para adquirir um emprego relacionado a essa linguagem? Essa é a primeira pergunta que você deve se fazer quando você quer aprender uma nova linguagem de programação. E a segunda é de que forma o conhecimento dessa linguagem vai se aplicar. Então, qual que é a real funcionalidade dela? Como isso vai se aplicar ali no mercado de trabalho, ou dentro de um sistema, ou dentro de um script ali que você está fazendo daquela linguagem de programação? Essas são as duas principais perguntas que você deve se fazer. Então, eu resolvi colocar aqui o meu exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então, aqui eu resolvi trazer o meu exemplo para mostrar para vocês como que isso se aplica. Então, eu, analisando as minhas escolhas, eu tomei decisões que me fizeram adquirir mais conhecimento sobre a linguagem Python. E eu vou mostrar aqui para vocês. No meu caso, eu me interesso e estou estudando cada vez mais sobre a área de dados e a área de computação em nuvem, que é a área de cloud. A linguagem de programação Python, eu resolvi aprender mais sobre ela e ter mais conhecimento sobre Python, justamente porque eu me interessei pela área de automações. E as automações são muito utilizadas com a linguagem de programação Python. Então, a automação, na verdade, que é, né, a utilização de uma linguagem de programação para a realização de ações repetitivas, ela se fundamenta também na linguagem Python. Não significa que só a linguagem Python faz automações, tá, galera? E dentro da análise de dados, o Python também se aplica. O Python possui bibliotecas como Pandas, como Matplotlib, que fazem com que você consiga manipular e analisar os dados de acordo com os indicadores que você quer analisar. E não só isso, tá, galera? A análise de dados aqui, ela contempla a parte da visualização. O que você quer ali selecionar dentro de uma base de dados para gerar uma informação sobre aquilo. E não só na perspectiva da análise de dados, tá, galera? Na perspectiva também da gestão de dados, que aí você entra no processo de engenharia de dados, aonde esses dados dentro de uma empresa vão ser armazenados, de que forma, como você consegue otimizar o armazenamento de dados, isso tudo também pode ter a utilização de Python, justamente para acessar esses dados, para armazená-los, enfim. A análise de dados e a própria área de dados em si, ela tem muita sinergia com a linguagem de programação Python. E com relação aos ecossistemas da nuvem, eu poderia escolher um serviço, uma empresa que oferece o serviço de nuvem, mas hoje eu entendi que atualmente as empresas elas procuram uma perspectiva de multi-cloud. O que significa isso? Significa que as empresas elas estão procurando os serviços mais baratos, os serviços que compensam para elas e principalmente associando sua arquitetura na nuvem a vários serviços. Então a gente tem aí as principais empresas que seriam a Amazon, a Google, a Microsoft e a Oracle oferecendo esses serviços da nuvem. Então é importante, na perspectiva do multi-cloud, saber pelo menos os principais serviços. Através deles, junto ali com o sistema operacional Linux,
Você vai utilizar linhas de comando justamente para solicitar esses serviços para a nuvem, para gerar essas demandas, para criar banco de dados, para criar clusters, enfim, vários processos que você utiliza ali na perspectiva do multi-cloud, o sistema operacional Linux e principalmente as suas linhas de comando. Além disso, você também tem as ferramentas de versionamento, Git e GitHub, que também vão ser utilizadas ali nesse processo. Então aqui eu trouxe o meu exemplo justamente para te falar isso. Analise o seu contexto para tomar a decisão de aprender uma nova linguagem. Isso é muito importante. As suas escolhas vão determinar o porquê você está querendo aprender aquela linguagem. A intenção ela é muito mais importante justamente para fundamentar a escolha que você quer para a sua carreira. E a partir de agora eu vou mostrar para vocês a principal dica. Galera, todas as linguagens de programação, elas possuem padrões. Elas possuem ali mecanismos, processos que fundamentam o mesmo padrão. Uma linguagem de programação nada mais é do que uma forma de você conversar com a máquina, de você conversar com o computador, na forma e na linguagem dele, justamente para ali utilizar o que o computador faz de melhor, que é o que? O armazenamento e o processamento de dados. Então, toda e qualquer linguagem de programação, ela vai ter alguns mecanismos, como variáveis, métodos, atributos e funções. A minha função aqui não é explicar para vocês o que é cada uma delas. Existe muito mais gente competente no YouTube que pode te mostrar o que é cada coisa aqui, mas eu estou aqui te mostrando que qualquer linguagem de programação você vai se deparar com alguns desses termos ou todos eles, e você vai ver que é esse o padrão que fundamenta, que estrutura qualquer linguagem. A partir disso, você vai fazer o seguinte, sabendo que a linguagem de programação que você quer aprender possui aqui esses mecanismos, esses conceitos, você vai lá no Google e vai digitar justamente isso daqui que eu digitei. Eu fiz aqui um print do Google e aqui você vai colocar aqui no Google imagens principalmente, que você vai ter acesso a um resumo, a algo mais condensado, e justamente eu escrevi a linguagem de programação do meu interesse, Python Chatsheet. A partir dessa pesquisa, você vai observar que você vai encontrar diversos resumos, não só em inglês, mas também como em português, aonde você vai ter os principais mecanismos e processos da linguagem ali resumidos e para te mostrar justamente o que a linguagem faz e de que forma ela faz. Como ela armazena variáveis, como ela cria funções, como ela percorre listas de dados, enfim, vários mecanismos que qualquer linguagem faz, ou a maioria delas, e que você precisa ali de ter o conhecimento teórico de como você estrutura a linha de código justamente para fazer o que você quer dentro da linguagem. Então, isso daqui eu acredito que depois das perguntas é a primeira coisa que você tem que fazer e ter armazenado no seu computador para consulta. Eu faço isso sempre, tá, galera? Eu tenho aqui no meu computador o chat do Python justamente para me auxiliar e para fazer eu entender os processos que a linguagem de programação Python realiza. Depois de realizar essa pesquisa, galera, o importante é você procurar no YouTube ou procurar até mesmo no Google novamente projetos ou até mesmo pessoas que realizam projetos que estão relacionados com a escolha da sua linguagem de programação. Muito mais importante que entender o porquê você está fazendo aquilo é justamente praticar da melhor forma. Então, a partir do momento que você tem a estrutura ali da linguagem, que você repete aquilo, que você entende como aquela linguagem de programação funciona e como você quer aplicá-la na sua carreira, você vai fazer o quê? Você vai pesquisar projetos e construir projetos para colocar ali no seu portfólio. Eu não estou falando aqui que você deve pesquisar clones para fazer, nem nada do tipo, mas as linguagens de programação realizam determinados processos que muitas das vezes são processos que são demandados no mercado de trabalho por empresas. Então novamente, tem muita gente competente aqui no YouTube que pode te mostrar isso. Não só no YouTube, como no Google, a gente tem muita documentação e principalmente muitas pessoas extremamente competentes na nossa própria língua, no português, que podem te mostrar muita coisa interessante, projetos, formas de fazer. Isso tudo você tem acesso gratuitamente, assim como você pode pesquisar cursos, enfim. Você pode ter acesso gratuito, assim como pagar por esse conhecimento. E
Esse foi o vídeo de hoje, galera. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Valeu, é nóis!